propósito, estamos hoje com o nosso querido amigo Paulo João Correia, pastor de louvor, uma pessoa dinâmica que gosta de fazer acontecer, com quem já trabalha há uns bons anos. Há quantos anos é que já trabalhamos, Paulo? Epá, não sei, mais Vai a 10 caminho dos certamente. 15, vai a caminho dos 15. Sim. Penso eu de que já andamos nisto há uns aninhos. Sendo o pastor que lido mais diretamente, também acaba por ser onde, com quem tenho mais contacto, não é? Mas olha, bem-vindo, obrigado desde já pela tua disponibilidade de estar connosco É um prazer estar hoje. aí. E o desafio tem sido justamente o conhecer um pouco mais do vosso percurso, do percurso dos pastores, não é? Dos nossos pastores. E queria te perguntar como é que foi o Paulo João pequenino, adolescente, jovem. Como é que começou esta tua aventura depois do ministério? Mas vamos por partes. Conta-nos um bocadinho de ti, como é que é o teu background, etc. Pá, o jovem, a criança e o jovem Paulo João pronto, não foi uma infância fácil, mas creio que, não sei se feliz sim, mas não foi fácil, porque venho de um lar de pais separados, ainda que nos dias de hoje isso seja uma normalidade quase, né? Infelizmente. Mas há 40 e tal anos atrás 40 era e um tal anos estigma atrás. muito grande, né? Queres falar sobre os 40 e tal anos atrás? Não queria. Tudo bem, foi só aquele catchy. Então era um estigma assim um bocado lixado, pá, porque uma mulher divorciada, sozinha, a criar dois filhos era complicado. Uhum. E de alguma maneira isso fez-me crescer muito depressa, porque tive que pronto, ser o homem da casa muito cedo, tomar conta do meu irmão enquanto a minha mãe ia trabalhar, e naquela altura, para subsistir, tinha que trabalhar por turnos. Uhum. E eu ficava a cuidar do meu irmão. E isso obrigou-me a crescer muito depressa, a ter que ser homem e assumir responsabilidades muito depressa. E acabou por ser, o assumir responsabilidade acabou por ser uma carapaça Uhum. que eu visto, ou seja, um casaco que eu visto muito facilmente. Eu gosto de assumir responsabilidade. Portanto. Ok. E foi isso. Na altura não éramos cristãos. Um, eu tinha uns amigos de escola que aí já na altura da adolescência, que foi um tempo sempre difícil, né? A adolescência é Acho sempre que a adolescência é complicada, difícil né? para toda a gente. Mas que onde naquela fase de experimentação de muitas coisas, mas que tive um grupo de amigos de escola que eram crentes e que me falaram de Jesus e da igreja, porque a minha igreja era muito perto da minha casa, a igreja Assembleia de Deus Trajoso. Uhum. E esses amigos levaram-me a Jesus e aceitei Jesus mesmo no início da adolescência, o que foi muito bom. O que mudou completamente a minha vida, e aquele coração que estava completamente partido com a separação dos pais, aqueles porquês, aquela Yeah. mágoa toda que eu tinha, foi muito importante ter conhecido Deus e os caminhos de Deus para poder reciclar aquilo tudo, não é? E direcionar isso. É engraçado, falaste que foi os teus amigos da escola que eram cristãos, e normalmente nós temos a ideia que os amigos não cristãos, na idade da adolescência, têm uma influência, em muitos casos, pesada e grande para o outro lado, não é? E no teu Uhum. caso foi ao contrário. Ou Foi, seja, foram os teus foi. amigos adolescentes que trouxeram-te Eu, à igreja. eu cheguei a estar na primeira fila de um concerto de rock, a partir, "Uai, eu ganhei", e sentir assim a baterem-me assim no ombro, pá, anda-te embora, vamos para a igreja que aqui não é lugar para ti. A sério, E, grande e cena. é esse tipo de amigos, estás a ver, que foram, epá, isso foi precioso. Tinha eu 14, 15 anos, e isso foi precioso porque realmente transformou a minha vida Yeah. radicalmente. Eu não sei o que seria a minha vida sem Deus, né? Sem ter aceito Jesus.
fruto também de muita revolta que eu tinha dentro, mas com a vida, estás a ver? Yeah. E com aquilo que a vida me tinha dado até à altura, não a minha mãe, porque sempre me fez das tripas coração para nos criar, a mim e ao meu irmão, mas com a vida, com as circunstâncias, Sim. porque é que eu tive que ser eu, não é? E encontrei em Deus as respostas, não para solucionar o problema, porque isto é uma coisa que temos que lidar para o resto da vida, e as separações dos pais, nós pensamos, e tal, os filhos são mais felizes se nós não, se nós for cada um para o seu lado. Não, os Sim. filhos são mais felizes quando nós encaramos os problemas de frente e os resolvemos. Aí isso, os filhos são mais felizes. Agora, cada um for para o seu lado, é terrível para as crianças. Uhum. Por muito moderno que seja, é terrível. Deixa sempre sequelas, não é? E o encontrar Deus foi realmente, foi mesmo um bálsamo muito grande para o meu coração. E para o meu desenvolvimento depois como o resto da adolescência e também para a vida, não é? Ok. Fizeste esse encontro então com Cristo, seguiste um caminho normal dentro da igreja, ou seja, começaste a frequentar, ou assumiste logo responsabilidades, como falaste que és uma pessoa de assumir responsabilidades. Como é que foi o teu enquadrar na muito fácil, igreja? muito rapidamente fui logo o fulano que estava à frente com uma viola, sem saber tocar viola ainda, à frente a cantar, logo de cedo. Sempre Logo de tiveste queda cedo, quer para dizer, a cantoria, então, para as artes, para esta parte musical. não que se fosse, que me sentisse tipo macho alfa da cena. Acho que não é por aí. Mas sempre nunca tive medo de mandar de cabeça. Ou seja, eu acho que deve ser esta minha loucura empreendedora de mandar de cabeça e estar à frente. E sempre me fui encontrada. E mais à frente nós podemos falar disso. Mas sempre me fui encontrado no mesmo. Ou seja, numa tourada eu era o gajo, o forcado estava à frente sempre. Era. Tu eras o Era gajo, o maluco, ator, eras o gajo que ia estava para a lá, frente, era eu. eras o Era primeiro mais para por levar. loucura do que por capacidade, estás a perceber? Era por loucura, pronto. Era um gajo, pronto, lá ia eu. Mas logo cedo na igreja comecei a dirigir o louvor, estar à frente. Eu cresci na Assembleia de Deus, fazia parte da Assembleia de Deus de Cascais, era uma congregação e que tinha o seu grupo de jovens e que nós nos organizávamos e pronto, e sempre me lembro de estar a fazer coisas e a construir coisas e lá está, e a dar a cara pelas coisas. Foi algo que desde novo, lá está, se calhar por ter crescido demasiadamente rápido, levou a isso, não sei. Yeah. E dentro dessa juventude, ou seja, sempre foi muito precoce e as coisas foram acontecendo. Quando é que se deu o início do ministério? O ministério, quando eu falo, é servir, vamos dizer, o tempo inteiro. E isso foi interessante, a minha chamada foi interessante, porque se deu numa altura mais complicada da minha vida, naquela fase em que nós, depois de aceitarmos Jesus, estarmos na igreja, sermos crentes e sermos jovens na igreja, mas há aquela altura que tu passas de jovem para a fase adulta em que é a altura do vínculo, da decisão e que tu decides realmente, eu vou seguir isto para o resto da minha vida. E em que tu também, o facto de ter aceito Jesus na minha adolescência, não experimentei muitas coisas daí fora, né? E nessa fase, foi a fase da experimentação, das noitadas e dos copos e por aí fora. Foi nessa altura que Deus foi buscar outra vez e usou gente, né? Como Deus sempre utiliza pessoas e no meu trajeto sempre utilizou pessoas no meu caminho para me guiar. Então foi interessante porque Deus utilizou nessa altura, à mesma altura que eu ia para a noite e vinha às tantas da manhã, foi nessa altura que chegava no domingo de manhã,
batiam-me à porta a dizer: bora, Paulo João, vamos para a igreja. E eu todo derroto, Com uma todo cabeça deste partido, tamanho. porque sabia dirigir o louvor, e lá ia eu tocar Yeah. umas músicas. E essa pessoa que fez isso foi o pastor Henrique. Foi a primeira pessoa das primeiras pessoas a investir na minha vida, juntamente com a Teresa, com a pastora Teresa aqui da ICOMAV, que me, pá, e sou filho deles, de espiritual e de ministério. E ao estar com o pastor Henrique a ajudá-lo a dirigir louvor e a fazer cultos, senti-me o fulano mais hipócrita desta vida, porque tinha estado na noite anterior a beber copos e no dia de manhã estava ali na igreja todo ressacado a dizer que o Senhor era bom. E foi esse encontro com Deus, com Jesus novamente, dizer assim: pá, eu não posso viver assim, não é justo. Não é justo, porque não é justo no sentido, não era para mim. Eu era o pior, era o mais, o mais lesado naquilo, não é? Mas Deus no seu amor, na sua paciência, na sua teimosia, aquele amor teimoso de Deus, usou gente para me levar ao ponto que Ele queria. Então, e foi aí que eu um dia tive um encontro, pá, daqueles encontros espirituais, daquelas cenas que nós não sabemos explicar, mas que aquilo marca-nos para o resto da vida. E que eu decidi, não, a minha vida tem que ser dedicada, porque eu sempre fui uma pessoa inteira, no sentido, eu não consigo dar um bocadinho aqui, outro bocadinho ali, não tenho muito coisa de gaja nessa altura. Eu ou me enfio de cabeça num curso, e quando me enfio estou lá e dou a camisola e dou a pele. Mas foi aí que Deus me chamou. E eu lembro-me, depois nós na altura íamos a retiros e a conferências, e numa conferência que eu fui do Desafio Jovem, Deus aí foi mesmo muito, muito claro que me iria usar, usou alguém que não conhecia, até da Suécia, para me dar uma palavra de uma profecia e que me disse: olha, Deus vai-se usar de ti, tu vais ser uma bênção na área da música, coisa que eu nem sequer sabia 2 acordes, não sabia nada, não é? E não só aqui como no estrangeiro e para aí fora, e aquilo, e não só, e depois também uma chamada muito grande naquela altura pelos aqueles da sociedade que nada tinham, que eram o lixo da sociedade. Estamos a falar nos anos 90, o pico da heroína em Portugal, dos consumos de heroína, de cocaína, mas principalmente de heroína, onde havia muitos bairros, onde havia montes de gente a viver lá, urinómanos, que eram um lixo da sociedade completamente. E foi para esses que Deus me chamou. E foi essa a minha primeira chamada a nível ministerial, foi deixar tudo. Eu já tinha ido à tropa, porque a tropa, no meio disto, porque naquela altura havia a tropa, não é? Ainda há, mas era obrigatório. Exatamente. E a vida de um jovem era antes da tropa e depois da tropa, não é? Era tipo antes de Cristo e depois de Cristo. E aqui era antes da tropa e depois da tropa. Antes da tropa, pronto, mesmo que tivesse um emprego, andavas ali a coisa, e depois da tropa, parece que o horizonte abria-se, não é? Porque até lá estavas sempre limitado. E depois da tropa, eu consegui um bom emprego, era chefe de equipa na área onde eu trabalhava, eu formei-me em eletricidade, eu geria já equipas, lá está, pronto. Então, e foi mesmo maior que não tive. O toque de Deus, a chamada de Deus foi: pá, eu vou-te separar porque tu és meu e pronto, não tem como fugir. Andei a fugir ainda durante um tempo, mas disse: pá, não dá. Quando tipo nós Jonas. temos o selo de Deus, quando Deus nos sela, acabou-se. E foi a melhor decisão que eu tomei naquela altura na minha vida, porque e foi o início, e aí fui trabalhar para o Desafio Jovem, para uma equipe que o Desafio Jovem tinha de evangelismo, chamada Operação Josué. Naquela altura estava naquela fase do namora, não namora com a Denise, estávamos ali a pescar o olho um ao outro. Mas tinham o quê? 20 e poucos anos? Tinha 22 anos, 23. Ok, novinhos. Sim, 22. Ok.
andávamos ali, 21, 22, já nem. Epá, eu para datas sou muito. Não É só pergunto para termos datas. aqui uma referência, no início dos 20, vá. Foi, yeah, tinha 20 anos. E então andávamos ali também, pronto, Deus também colocou-me esta mulher fantástica, isto é importante dizer, não é? Sim, e hoje é o Dia das Para que a Mulheres. vida Desde me já os corra parabéns bem, às mulheres, pá. O dia da gravação é o Dia das Mulheres, então fica já aqui para o que a nosso vida me corra tributo. bem, é bom, Oh, é importante exatamente. referir isto, que Deus colocou uma mulher fantástica na minha vida e que foi interessante que eu não sabia da chamada dela e ela não sabia da minha, apesar de sermos da mesma igreja, Sim. crescemos juntos, né? Mas e já estávamos a namorar. Um dia eu chego ao pé dela e disse: Olha, Deus, tal data vai mudar a minha vida, eu vou tomar uma decisão. Eu não sei onde é que tu vais estar, mas Deus chamou-me para ir para a Operação Josué. E ela disse: Olha, também queria te dizer a mesma coisa, que Deus também me chamou para ir para a Operação Josué. E nós não sabíamos da chamada um do outro, mas Yeah. o que é interessante é que estávamos dispostos a abdicar um do outro por causa da chamada de Deus, mas Deus Uhum. tinha um propósito de nos juntar e chamou-nos ao mesmo tempo. Isso foi um sinal de Deus para nós juntarmos os tarecos. Naquela altura era um saco cada um, uma mochila e uma guitarra na mão, e lá fomos nós para o Desafio Jovem Sim, a porque namorar, né? Casámos um ano e meio depois. Tá? Ok. Esse foi o início então do ministério do Paulo e da Denise, certo? Foi interessante. A primeira coisa que nós fizemos quando chegámos ao Desafio Jovem foi pousar os sacos e eu a viola e fomos apanhar azeitona. Porque, pronto, o Desafio Jovem, naquela altura a Operação Josué era uma escola de vida, né? Uhum. E foi uma escola de vida, aprendemos muita coisa, fizemos coisas loucas, andávamos com uma tenda de 1000 pessoas, mais ou menos para cerca de 1000 pessoas, quando estava completamente montada e cheia, e andávamos a trabalhar com as igrejas, a fazer campanhas de evangelismo por todo o Portugal. Começávamos mais ou menos por esta altura, março, abril, e acabávamos em final de outubro. Só descansávamos naquele tempo de inverno. E Uhum. era semana sim, sempre a montar a tenda e a fazer cultos, fazer reuniões ao ar livre, fazer Uhum. contactos de rua, evangelismo de rua. Trabalhar no inverno, dedicávamos mais, ainda que depois foi todo o ano, mas dedicávamos mais a evangelismo em bairros degradados, como na altura o Casal Ventoso, quando era o Casal Sim. Ventoso naquela altura. Por isso, o que eu estava-te a dizer, lembro-me quando nós começámos o trabalho do Casal Ventoso, que era um bairro que A era pesada. tipo pá, mesmo da pesada. Começámos aquilo, quando chegámos, a malta, pá, pronto, aquilo avisavam que a polícia entrava numa ponta do bairro, na outra ponta já se sabia, porque havia vigias, era Pois. tipo, pá, Tudo muito bem era mesmo, organizado. para tu conheces, era tipo favela, era a favela portuguesa, não é? Yeah. Tal e qual. Então, nós, sabes como é que nós começámos o trabalho? Agarrámos numa carrinha, fomos até ao sítio onde os vendedores, os gajos, os dealers estavam, que era uma Uhum. rua enorme, que era a Rua Maria Pia, ou que era a Rua Maria Pia, acho eu, e parámos a carrinha, uma Ford Transit muito velha, pusemos uma corneta, daquelas cornetas que de antigamente, Antigamente, em microfone, cima estás a do ver, em carro. cima da carrinha. Éramos um grupo aí de 10 jovens que estavam, rapazes e raparigas, e eles todos, vai Paulo João, e eu com uma guitarra, estás a ver, vai Paulo João, meter-me um a segurar-me o microfone na boca, e eu, vai Paulo João, canta aí uma cena, e eu a cantar, acerca de Jesus é o maior, e o Caneca a cantar, e o pessoal tudo atrás de mim cheio de medo, e eu todo borradinho de medo também. E foi assim que começou o trabalho do Casal Ventoso, a dizer que Jesus era a solução para a vida deles e que os podia libertar da droga. E Grande esse cena. trabalho evoluiu e graças a Deus muitas vidas foram salvas e resgatadas daí. Mas vivemos momentos alucinantes. E à noite, malta a ser assaltada de faca na garganta ao nosso lado e nós na boa, Yeah. e coisas assim. Nós íamos evangelizar porque os fulanos que lá viviam, havia lá fulanos que viviam, os gajos iam, compravam e consumiam lá, mas para Uhum. consumir não era no meio da rua, havia lá umas Tinha barracas, espaçozinhos. Yeah. umas barracas, eram os tapumes, e os gajos que viviam lá, que estavam lá os algodões, que eram os restos da heroína, ficavam com os restos do caldo que o Yeah. outro gajo ia dar.
Epá, e a gente ia para lá para as barracas, para o meio deles e falar de Jesus. Eu lembro uma vez, estávamos numa barraca dessas, que era a barraca do poeta. O gajo era conhecido nessa altura. Então fomos para lá, levámos a Bíblia e tal, a falar de Jesus entre duas prostitutas. um, para consumir, estava ele, estas nossas amigas, estes senhores são do Desafio Jovem, vocês é que precisam disto. O fulano era o nosso. Era o vosso maior patrocinador e maior divulgador. Nós começámos e elas assim, tal, e vocês aqui falam de Deus, eu gosto muito do Pai Nosso. Eu assim, olha, o Pai Nosso é uma oração que Jesus nos ensinou, está na Bíblia, e nós abrimos a Bíblia, começámos a ler o Pai Nosso, estás a ver? Yeah. Estava um fulano a tentar consumir ao nosso lado, e o fulano teve que ir para a rua porque não conseguia. E ali naquela barraca nós sentimos a presença de Deus de uma forma tão grande. Elas choravam, elas de nós a dizer, olha, Deus ama-te, tu és importante, não precisas de viver desta maneira, é uma maneira melhor para viver. E foram momentos incríveis, mano. Ao ponto de quando nós estávamos lá ao pé desse pessoal, o pessoal não conseguia caldar, não conseguia injetar, porque não ficavam nervosos, havia uma presença de Deus muito, muito intensa. E foram tempos fantásticos de experiências destas. Durante quanto tempo é que vocês estiveram na Operação Josué, no Desafio Jovem? Na Operação Josué nós tivemos 4 anos. 4 anos na equipa da Operação Josué. A Denise também fazia parte de equipas de rua, porque a ideia era levar alimentos e depois falar de Jesus e estarmos envolvidos na própria comunidade dos dealers e quê. E éramos quase uns infiltrados de Jesus. Infiltrados cristãos. Mas era loucura mesmo. Mas onde nós vimos a maior miséria humana, estás a ver, e onde vimos a maior graça de Deus no meio daquilo tudo. Eu vou-te fazer uma pergunta que tenho feito aqui com alguma regularidade e já continuamos com a tua história de vida, mas tu que já trabalhaste com jovens e trabalhas com pessoal mais novo também ainda, tens visto que este espírito de sacrifício e o espírito de... Eu sei que os tempos são diferentes, é outra geração, mas esta pergunta tem ficado no meu coração algumas vezes. Tens visto o mesmo espírito de sacrifício nesta geração ou nas gerações que vieram depois de vocês, neste sentido de se dar inteiramente ao ministério e à causa e à obra de Deus, pagando um preço às vezes ou muitas vezes alto? E uma segunda pergunta que tem a ver com... Eu acredito, e deixo já aqui bem assente, eu acredito que o mesmo espírito que estava sobre a igreja primitiva, estava sobre vocês, isto continua sobre nós e continua-se a manifestar. Mas às vezes o pessoal queixa-se que não vê, que é diferente, e usam justamente esta questão são novos tempos, porque Deus agora move-se de maneiras diferentes. Qual é a tua perspectiva em relação a isso? E depois já continuamos com... Não, é assim, da primeira parte da pergunta, se o compromisso dos jovens e que os tempos são diferentes, não dá para comparar. Eu acho que é mais difícil ser jovem nos dias de hoje do que no meu tempo. Isto eu vou-te dizer porquê. Porque apesar de no nosso tempo haver muita solicitação também, haver muita tentação, mas a quantidade de solicitação que existe nos dias de hoje é muito mais distrativa, é um bocado é mais dispersa. No nosso tempo tu focavas-te porque nós já vinhamos. Eu sou daquela geração entalada ali. Sou da geração X, é a geração entalada ali. Aquela geração que não sou um baby boomer, aquela geração que fez o 25 de Abril e ideais e por aí fora. Nem sou da geração rasca que fomos a primeira geração mais culta, que estudou mais, que teve a oportunidade de ir para a universidade, que os pais tiveram a oportunidade de pô-los na universidade. Eu sou daquela do meio, quer dizer, nem fiz o 25 de Abril, levei com o 25 de Abril, mas
Eu estou ali, é aquela geração ali do meio. Mas é uma geração de pontos, é uma geração de transição. Uma geração que tem a responsabilidade de fazer a transição entre a geração idealista dos baby boomers, onde está o nosso pastor, o pastor Carlitos e o pessoal dos 60 para cima, e esta nova geração, com as subgerações que já até há a geração dos miúdos, dos teus filhos já, né? As gerações digitais, né? Sim. Eu fui a geração Z foi a geração que mais transformação mais adaptação teve que ter. Porque eu no meu tempo havia telefone de fio, não é? Eu assisti ao nascimento da internet, assisti ao nascimento e não só nascimento, mas a desenvolvimento de tudo isso. Sim, da tecnologia. Enquanto os de 60 dizem, pá, já estou muito velho para aprender isso. Nós, com 50 anos, temos a obrigação de estar a par da coisa, porque senão já fomos. Ou seja, é a geração que mais foi... Não é mais foi exigido, mas é da geração que mais tem que estar na linha da frente. E isso faz com que... isto para dizer o quê? Agora perdi-me. Mas na altura em que nós éramos jovens, o que é que acontecia? Lá está, apesar de estamos a passar a viver esta transformação toda e tivemos que acelerar este processo. No nosso tempo, quando nós éramos jovens, não havia, lá está, havia telefone, não havia telemóvel, a internet ainda era um sonho, era o ZX Spectrum e por aí fora, não é? Estamos a falar em anos 80. Então, não havia tanta solicitação. Hoje há muito mais solicitação, mesmo até a nível de tentação, até do pecado. Hoje, por exemplo, até com a pornografia, há muito mais acesso ao nu, há muito mais acesso a este tipo de coisas que é muito mais difícil para as gerações, para os cristãos, os jovens cristãos resistirem. A nível de compromisso, tínhamos mais compromisso? Talvez, não sei, eram outros tempos. Eu acho que não é difícil comparar. Agora, que eu admiro a nova geração, admiro, porque é uma geração que apesar de toda, lutam para estar, lutam contra uma grande informação, coisa que não havia no meu tempo. No meu tempo alguém dizia, o tal, é assim, e a gente acreditava. E depois, passados uns anos, vinha a saber que não era bem assim, era assado. Mas pronto, era a informação. Eles hoje não. Isto é completamente... é muito mais difícil eles perceberem onde é que está a verdade. O que é a verdade. Que verdade, não é? Portanto, enquanto no nosso tempo nós acreditávamos numa verdade, hoje eles, a verdade para eles é o que é bom para ti. A verdade para ti é fixe, o que é verdade para mim é fixe. Isto é muito mais difícil. É muito mais difícil tu teres um compromisso com uma coisa que tu não sabes que é relativa, não é? Por isso, as gerações hoje têm uma grande dificuldade. Mais ou menos, não sei, são diferentes, são alturas diferentes, são dificuldades ambas, mas têm desafios, creio que muito maiores. Não sei se respondi à tua... Sim. E em relação ao mover e ao manifestar do Espírito Santo, da isso. forma como as coisas acontecem, a ousadia, estavas a falar há bocado, porque nós estávamos lá e o poder era tão intenso que o gajo não se conseguia injetar, teve que se basar. Pronto. Este tipo de coisas. Eu experimentei já coisas na área espiritual, a nível da espiritualidade, muito fortes, sensações, sentidos da presença de Deus, o mover de Deus. Por exemplo, nós estarmos na rua a evangelizar, orámos por uma pessoa que nem estávamos a falar de Jesus, olha, podemos orar por si, orámos por ela e ela ser curada ali naquela altura. Eu vivi coisas dessas. Mas o facto, e agora a pergunta é, será que Deus já não se move da mesma maneira? E nós às vezes temos a tendência de aligerar a coisa, que é, mas o Senhor agora move-se diferente. O Senhor agora move-se, pronto, é outra maneira de mover, ou então aquilo não é bem assim, ou que na altura não tínhamos tanta luz, agora temos mais luz, há coisas que são mais explicadas, e isto era um problema que agora a ciência explica e que naquela altura pensávamos que era milagre.
Pá, eu acredito que a culpa é nossa. Eu acredito que a presença de Deus continua a ser a presença de Deus. Yeah. E o nosso desafio, o meu desafio, é ter esta consciência, é viver nesta consciência de que eu sou portador da presença de Deus. Não sou uma pessoa qualquer, sou portador da presença de Deus. E como portador da presença de Deus, eu tenho que estar bem atento, bem consciente da presença, da voz de Deus, e isso vem com comunhão com Ele. Uhum. E tem que ser ousado, e ter ousadia e coragem, e corajoso para, no meio da rua, falar com uma pessoa e orar por ela e ela ser curada, porque Deus é o mesmo ontem e hoje e vai ser o mesmo eternamente. Yes. O problema aqui é nós passarmos, o problema aqui é nós termos perdido esta coragem com o tempo, com as explicações, com a ciência, com a neurociência, com muita coisa que já se explica, que antigamente eram demónios e que agora já se explica, e que é um ataque epilétrico, e que mas saímos do 8 para 80, quer dizer, mas Deus continua a ser o mesmo Deus, o mesmo, e eu acredito, e cada vez mais acredito que nós somos portadores da presença de Deus e que nós temos que estar disponíveis para sermos isso, temos que ser corajosos e obedientes à voz de Deus e ousados. E quando isso acontecer, a igreja vai novamente voltar. Porque a manifestação do reino de Deus são sinais, são prodígios, são maravilhas, não tem como. Exatamente. Como é que Jesus fez o seu ministério? Foi à volta disto, não tem como nós pregarmos as boas novas sem a demonstração de poder. E eu acredito no Evangelho do Reino, que o reino de Deus é manifesto e nós temos que chamar o reino de Deus. E Jesus diz: o reino de Deus está entre vós, e nós temos que chamar o reino de Deus é viver, interiorizar, tomar a consciência de e sermos corajosos de viver segundo o reino. Yeah. E aí vamos ver coisas valentes. Aí vamos. E queremos vê-las. E eu acredito, é assim, eu não sou... Eu já, como tu disse, já vivi coisas muito, muito loucas na área da espiritualidade, vivi mesmo. Mas não sou daquelas pessoas que dizem, no meu tempo, naquela altura, aí lembras-te daquela... No meu tempo é que era bom e não sei o quê. Não, pá, eu acredito que o melhor está à minha frente. Yeah. Aquilo que Deus tem de melhor para mim ainda está para eu viver. E isso dá-me uma grande pica para continuar na obra, para continuar a viver, para continuar a acreditar nisto, para continuar a ser apaixonado e louco por isto. Uhum.